Tá atualizadinho lá, tá certinho. A gente está uma aula atrás da turma. Por isso que eu perguntei, mais cedo eu perguntei ao Renan se eu já tinha dado essa aula. Eu lembrava que eu tinha feito com a turma da manhã, mas não lembrava que tinha feito com vocês. E eu já tinha prometido falar sobre essa sociedade especificamente, a sociedade unipessoal limitada. A gente fez alguns comentários a respeito dela quando falou de sociedade limitada, mas eu fiz uma aula especificamente só para isso, para a gente conhecer um pouquinho melhor como é que foi que surgiu, qual o porquê dessa sociedade. Na realidade, sociedade unipessoal no Brasil ainda é uma exceção, Os doutrinadores todos colocam dessa maneira e para se ter uma sociedade precisa-se de pelo menos duas pessoas, é o que diz lá o Código Civil, para se formar uma sociedade anônima. Então precisa-se dividir o capital social entre duas pessoas, uma sociedade simples, duas pessoas, uma sociedade em nome coletivo, um comandita simples, sempre precisa de duas. A regra é de pelo menos duas pessoas. Existem algumas exceções. Tratamos dessas exceções quando falamos da unipessoalidade temporal, quando a sociedade tem dois sócios e acaba perdendo um desses sócios. Então, tem que se usar, tem um prazo de 180 dias para se resolver a situação desta sociedade, se ela vai compor o quadro com mais uma pessoa, ou se ela vai se transformar em uma Eireli ou uma sociedade ou um empresário individual, o sócio remanescente. Falamos da subsidiária integral, que é outra exceção. Já existia a figura da sociedade unipessoal limitada para advogados, desde 2016 a lei permite a sociedade unipessoal para advogados, e agora a gente tem essa novidade aí. Agora não, já tem um ano isso, foi do ano passado, a sociedade unipessoal limitada. Existia a figura da Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada. Então a gente vai até fazer algumas comparações, entre a Eireli e a sociedade unipessoal limitada, para mostrar as vantagens ou desvantagens. Eu só vejo vantagens. A Eireli tinha algumas críticas, de alguns doutrinadores por conta de algumas questões que tornavam um pouco mais difícil para o empresário empreender, dependendo do negócio que ele fosse realizar. Então vamos lá, deixa eu partilhar aqui o slide, e aí a gente vai acompanhando pelo slide. Então vamos lá. Sociedade unipessoal limitada. A sociedade unipessoal limitada, ela apareceu, surgiu, foi criada, primeiramente, numa medida provisória, salvo engano meu, essa medida provisória 881, ela é de março, ela é de março do ano passado, e essa medida provisória, ela depois virou lei, Mas a ideia da sociedade unipessoal limitada, ela já existia, A ideia não, a sociedade em si, já existia no direito alemão, já existe na China, na própria China já existe essa figura jurídica, nos Estados Unidos, Ela é um novo formato de sociedade. Assim, a sociedade limitada unipessoal, ela traz, todos os requisitos das sociedades limitadas comuns, com a característica de um único sócio.
Tá? Então, a gente vai usar todo o arcabouço jurídico da sociedade limitada que está lá no Código Civil para a sociedade limitada unipessoal. No que couber, é claro. Né? Tem algumas situações que a gente vai ver que não cabe na sociedade unipessoal. Mas o objetivo da criação dessa sociedade unipessoal limitada, primeiro, simplificar o ato de empreender. Né? De que forma? A gente comentou aqui que, para o cumprimento do requisito legal, né, de formar uma sociedade com pelo menos 2 pessoas, existiam sociedades onde 99% das cotas pertenciam a um sócio e 1% das cotas pertencia a um segundo sócio. Né? Na realidade, isso era uma sociedade unipessoal disfarçada de sociedade, porque na prática, quem iria tocar esse negócio, o empreendedor, o empresário, era uma pessoa só. Né? Esse outro sócio, ele só fazia parte do contrato para cumprir o requisito legal de ser formado por 2 pessoas. Tá? Então, primeiro, o ato de simplificar o ato de empreender. Então, uma pessoa que quer empreender e não quer sócio, quer empreender sozinho, vai buscar uma forma de empreender sozinho. E já a gente vai ver o porquê da facilidade, né, trazer mais oportunidade de crescimento econômico no Brasil, é aumentar o número de pessoas que queiram empreender, diferentemente de uma Eireli, que tem alguns empecilhos, né, e a gente vai já falar sobre eles. Diminuir a burocracia e flexibilizar situações corriqueiras. Situações corriqueiras são justamente essas que a gente está comentando aqui, de sociedades com 2 sócios, né? Ou a Eireli, que é um pouco dificultosa. Então, a MP da Liberdade Econômica objetivou isso, né, com a criação da Sociedade Unipessoal Limitada. A aprovação da Sociedade Unipessoal foi publicada em 14 de junho de 2019, né, por uma instrução normativa que já foi revogada, já foi substituída por outra, tá? E foi convertida em lei em 2019. Se não me engano meu, acho que foi setembro de 2019. Tá? Essa lei 13874 é de setembro de 2019. Quais as vantagens, né, da sociedade unipessoal, ou que a criação da sociedade unipessoal limitada trouxe? Facilidade de ter um valor de abertura acessível, desobrigando o empreendedor a integralizar valores altos no momento inicial da empresa. Essa é uma das críticas à Eireli, né? A Eireli, ela tem, né, um dos seus requisitos é que o capital social, né, para você empreender no tipo, na pessoa jurídica Eireli, ele tem que ser de 100 salários mínimos, né? Hoje R$ 104.500, e além disso, ele tem que estar integralizado. Então, você tem que integralizar no início do seu negócio R$ 104.000. Mas vamos supor que você esteja... O seu negócio não precisa de um aporte financeiro desse tamanho. Né? Pode ser muito menor. Né? De repente, um investimento de 20, 30 mil reais, você já consegue... Só um minuto, gente. De repente, com um aporte financeiro muito menor, você consegue iniciar um negócio, um empreendimento. E não precisa dos 100 mil reais. Essa era uma das grandes críticas à Eireli. Aí você acabava, né, tendo que criar uma sociedade limitada com 2 sócios, né, e um dos sócios com 99% da sociedade, para disfarçar, né, para cumprir o requisito legal da norma que exige para a formação de sociedade pelo menos 2 pessoas. Isso agora vai acabar. Então, o problema da limitação do capital e da integralização do capital logo no início, que era a grande crítica à sociedade, à Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada,
Isso aí agora vai acabar, né? Então, quem queira empreender agora não vai mais precisar, né, de uma Eireli, não vai precisar mais de um aporte financeiro de 100 salários mínimos, de ter que integralizar esse capital no ato, na instituição, né, na constituição da Eireli. Isso não precisa mais. Outra crítica que tinha em relação à Eireli, que a sociedade unipessoal limitada vai trazer de facilidade, é permitir que o titular, né, titular não, vamos colocar aqui, o único sócio da sociedade unipessoal limitada, ele seja sócio de mais de uma, né, ele seja titular das cotas de mais de uma sociedade unipessoal limitada. Isso não podia na Eireli, né? Se eu fosse titular de uma Eireli, eu só podia ser titular de uma Eireli. Se eu quisesse colocar investimento em outro tipo de negócio, eu teria que fazer, né, sob um tipo societário, né, Eireli, ou, né, me sujeitar ao empresariado individual, né, não tendo dessa forma a limitação, a separação patrimonial, né? O grande negócio da Eireli e da sociedade unipessoal é você fazer justamente a limitação do patrimônio, né? A separação patrimonial, separar o que é do empreendimento do que é pessoal, né? Para que as responsabilidades, né, adquiridas com o exercício, né, da empresa, o exercício empresarial, né, seja coberto com o que você investiu para aquilo ali. Então, separa, né, o que não acontece com o empresário individual. O empresário individual, ele só tem um patrimônio. O patrimônio é tanto dele como da pessoa jurídica criada por ele, né? A Eireli não. A Eireli há essa separação patrimonial e as obrigações feitas pela pessoa jurídica da Eireli são, né, teoricamente, amparadas pelo patrimônio da Eireli, pelo capital da Eireli. Então, isso também vai acabar. Você vai poder, né, investir em mais de um negócio, tornando-se único sócio de mais de uma empresa. Na Eireli você só podia ter uma, porque você vai poder ter quantas forem do seu interesse, tá? Também uma representação jurídica individual, caracterizada pela responsabilidade limitada atribuída ao único sócio proprietário, tá? Não tem nem muito o que comentar sobre isso, que a gente já explanou aqui muito sobre isso. Então, essa representação jurídica individual é o único sócio, é ele que vai determinar tudo. E a sociedade unipessoal limitada não define o limite mínimo de capital, como é, né, na sociedade, na Eireli. A Eireli, o mínimo é de 100 mil. Né? Na sociedade limitada comum, não tem limitação de capital. Na sociedade anônima, não tem limitação de capital, limitação mínima. Né? Você não tem mínima, máxima também não tem. Nos outros tipos societários que nós vimos, empresariais, também não há limitação, né? Os contratuais também não há limitação. Então, a única limitação que teve foi na Eireli. E o que vai acontecer com a Eireli? Né? A Eireli ela vai, aos poucos, entrar em desuso, como aconteceu com a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, né? Só que aqui por outro motivo, por outro fato. Né? A sociedade em nome coletivo e a comandita simples, elas são sociedades que não são usadas no Brasil por conta da responsabilidade ilimitada dos sócios. Né? No caso da Eireli, ela vai entrar em desuso por conta dessas críticas que tem, né? De 100 salários mínimos, né? De ter que integralizar o capital social logo no início. Né? Quem quiser abrir um Eireli, vai abrir um Eireli. Né? Mas, tendenciosamente, todo mundo que queira empreender vai, né, abrir uma sociedade unipessoal limitada, que não vai ter limitação de capital. Né? As regras da sociedade limitada valem para as duas.
tanto para a Eireli, tanto quanto para a Sociedade Unipessoal Limitada, né? As duas são reguladas pelo mesmo, pela mesma forma, né? Com as regras ditadas para a Sociedade Limitada comum, né? Mas esses entraves vão acabar facilitando. Quem tem uma Eireli hoje e queira investir em outro negócio, pode continuar com a sua Eireli e vai hoje, né, abrir uma sociedade unipessoal para empreender em outro tipo de negócio. Certamente. Tá? Constituição. Então, a Constituição da Sociedade Unipessoal Limitada está prevista lá no artigo 1052 do Código Civil. Nós falamos sobre isso na aula de Sociedade Limitada, né, logo nas primeiras aulas, que a Sociedade é limitada. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas. No caso do sócio único, né, é restritar o sócio único toda a responsabilidade, as cotas do sócio único, né? Aí não existe responsabilidade solidária, porque a responsabilidade é de apenas um sócio. Tá? E ela pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Então, tá lá, foi a alteração que a lei fez, a Lei 13.874 fez, alterando o parágrafo 1º, incluindo o parágrafo 2º, dizendo que, se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber as disposições sobre o contrato social. Então, aqui está, né, a autorização para se constituir uma sociedade unipessoal limitada. A unipessoalidade permitida pelo parágrafo 1º do artigo 1052 do Código Civil poderá. Então, de que forma que a gente pode constituir uma sociedade unipessoal? Constituição originária, né? Redigindo lá um contrato social de sociedade unipessoal limitada e dando entrada no registro competente, né? Lembrem-se que a sociedade limitada, ela pode ser simples, tá? Atentem-se a isso. A gente pode optar por ser uma sociedade simples limitada. Então, eu posso constituir uma sociedade simples limitada, unipessoal. Tá? Não esqueçam disso. O tipo societário limitado, ele tanto pode ser empresarial como simples. Então, pode ter uma sociedade unipessoal limitada simples. Saída de sócios da sociedade por meio de alteração contratual. Então, é uma sociedade onde, né, tenha lá 2 ou 3 sócios e a sociedade queira, os sócios queiram, né, acabar com a sociedade, ou pelo menos sair da sociedade, o sócio remanescente, né, fechando esse negócio com os outros 2 sócios, pode fazer alteração contratual e transformar aquela sociedade que era limitada com 3 sócios numa sociedade unipessoal, tá? A saída dos sócios vai fazer com que aquela sociedade de 3 sócios passe a ser uma sociedade unipessoal. Ou, né, essa sociedade limitada, ela pode decorrer de uma transformação, né, com o assunto que a gente vai tratar daqui a 2 aulas mais ou menos, né, que tem a ver com a reorganização societária, transformação, fusão, incorporação, cisão. A gente vai falar sobre todos esses assuntos. Então, uma sociedade limitada, ela pode, né, ser constituída porque uma está se transformando em sociedade, vamos estar transformando a Eireli numa sociedade unipessoal limitada. Não tem muito sentido, mas pode acontecer, né? Ou está transformando uma sociedade limitada, né, comum, com 2, 3 sócios, numa sociedade unipessoal limitada, ou a fusão, ou a cisão, ou a conversão. Então, são as 3 formas de constituição, tá, de uma sociedade limitada unipessoal. Aí eu coloquei aqui algumas observações em relação à sociedade.
Aplicam-se a sociedade limitada com um sócio, no que couber, todas as regras aplicáveis à sociedade limitada constituída por 2 ou mais sócios. Isso aí já está dito lá no próprio parágrafo 2º do artigo 1052. Tá? O ato constitutivo do sócio único observará as disposições sobre o contrato social da sociedade limitada. Também está escrito isso lá no parágrafo 2º do 1052. Não se aplica às sociedades limitadas que estiverem em condição de unipessoalidade o disposto no inciso 4 do artigo 1033 do Código Civil. Isso aí é uma coisa óbvia, né, que trata da unipessoalidade acidental temporária, né, aquela situação onde tem 2 sócios e um dos sócios sai e o sócio que fica, o remanescente, tem que resolver a sua situação. Aqui não vai se aplicar dessa forma, né? Se por acaso o sócio vier a falecer, essa sociedade ela vai ser liquidada. Nome empresarial. Né? A gente viu, quando falou sobre esse tema, nome empresarial, que a sociedade limitada ela é exceção da criação dos nomes empresariais, porque ela pode usar os 2 tipos de nome empresarial. Ela pode usar tanto a firma quanto a denominação. Tá? Então, segue a mesma regra aqui para a sociedade unipessoal limitada de poder usar a denominação no lugar da firma. Né? O sócio pode optar por não usar o seu nome civil, usar uma expressão linguística, junto lá com a expressão linguística com a palavra limitada, né, no final, mas a expressão linguística seguida do objeto da sociedade, isso que eu estava tentando lembrar. Expressão linguística, objeto da sociedade, é a palavra limitada, tá, na composição da denominação. Tá? Se porventura ela usar o tipo firma, tá, o nome civil do sócio tem que ser composto de forma completa. Mesmo que abreviado, tem que colocar todos os nomes, né, prenomes e sobrenomes existentes no nome da pessoa. Tá? No caso dessa pessoa, né, indicar uma relação de parentesco, tipo filho, júnior, neto, sobrinho, né, essa palavra não pode ser abreviada. Então, vamos usar um exemplo aqui do meu antigo professor, ex-colega de trabalho, professor Adair, né, eu acredito que vocês já o conheçam. O nome do professor Adair é Adair Nogueira Filho. Né? Então, uma sociedade unipessoal limitada, né, ele teria que usar, né, o A.N. Filho, né, ou A. Nogueira Filho. O filho não pode ser abreviado. Nem o filho, tá? Nem o último sobrenome. Então, no caso dele, ficaria A. Nogueira Filho. O último sobrenome dele não poderia ser abreviado. E a palavra, né, que indica a relação de parentesco também não. Então, ou ele usaria o nome completo, Adair Nogueira Filho, limitada, né, que aí no caso ele tem que usar a palavra limitada, ou ficaria A. Nogueira Filho limitada, tá? Para o uso de firma. A denominação, aí ele poderia escolher qualquer coisa. Então, para, né, a composição do nome empresarial do tipo firma, não pode se abreviar palavras que indiquem a relação de parentesco, nem o último sobrenome, no caso da sociedade unipessoal limitada. Ok? Isso aqui a gente já tinha comentado. Quando adotar a denominação, poderão ser utilizados quaisquer palavras na língua nacional ou estrangeira, e ao final inserir a palavra limitada, né, como sempre, por extenso ou abreviada. Então, a gente já tinha comentado sobre isso, que na formação do nome empresarial, né,
foi alterada lá a instrução normativa lá do DEREI, e agora pode, né? Porque eles tinham proibido o uso de palavras, né, em outra língua. Agora pode. A sociedade limitada com um único sócio pode modificar a sua firma, né? Em qual condição que a sociedade vai mudar a sua firma? Quando, por exemplo, o nome civil da pessoa mudar. Isso acontece muito, né, muito mais frequentemente, a gente conhece, com as mulheres, né? As mulheres, geralmente, ao se casar, elas acabam alterando o seu nome civil, né? Ou acrescentando o nome do marido, ou substituindo, né, tirando o nome do pai e colocando o nome do marido, mas, né, na sua grande maioria, eu sei que hoje não é mais preciso, e vocês vão entender isso melhor quando ver o direito de família, mas na maioria das vezes acaba acontecendo, né? Então, se porventura a mulher que é solteira, né, já for única sócia de uma sociedade unipessoal limitada, porventura, e ao casar ela mudar o nome civil, automaticamente ela vai ter que fazer alteração do seu nome empresarial para correção do nome, né? Já que ela adotou a firma como nome empresarial, com a alteração do seu nome civil por conta do casamento, no exemplo que a gente está dando, ela terá que alterar, né? Terá que fazer alteração contratual, o registro lá na junta comercial do seu nome empresarial, tá? Não só nesse caso, nos casos de alteração do nome civil. Não sei se eu já comentei na turma de vocês, eu já tive uma aluna que eu dei aula para ela no 7º, no 8º, no 9º, quando chegou no 10º período, eu vi que ela não estava na lista de chamada quando a lista de chamada chegou, mas ela estava em sala de aula, né? E eu fazia a chamada, ela respondia a chamada, e o professor nem sempre faz chamada de cabeça em pé, olhando para a cara de todo mundo, né? Escuta o presente, vai lá e dá o presente. Numa das aulas lá, depois da chamada, eu a chamei e perguntei se ela estava com algum problema, que né, o nome dela sempre estava na ata. Aí ela me explicou que ela tinha mudado de nome, né, que ela não gostava do nome dela. Não vou aqui citar o nome dela, mas era um nome bem esquisito mesmo. E ela fez essa alteração. Então, numa situação dessa, ela também teria que fazer alteração do seu nome empresarial por conta da alteração do nome civil, tá? Observações quanto à sociedade unipessoal limitada. Isso aqui está lá na instrução normativa, tá? Depois eu vou até vou atualizar de novo lá o material e vou colocar o link dessa instrução normativa lá para vocês. Mas está no final desse slide aqui, tá? O link está no final do slide. Documentos que contiver a decisão ou as decisões de todos os sócios, ata de reunião ou ata de assembleia de sócios. Aqui a gente está falando de decisões de único sócio, né? Onde fala todos os sócios, nesse caso aqui vai ser de único sócio. Nas sociedades limitadas com um único sócio, as decisões do único sócio serão refletidas em documento escrito, né? Instrumento particular ou público, subscrito pelo sócio único ou por seu procurador com poderes específicos. Então, se ele for tomar alguma decisão que tenha que ser de conhecimento de terceiros, isso tem que virar um documento, né? Um documento que ele vai produzir, ele mesmo vai assinar para poder fazer o registro dessa decisão, né? Não se aplica à sociedade limitada composta por um sócio o requisito aplicável às sociedades limitadas, em geral, previstas no parágrafo 1º do 1074, que é aquele quórum, tá, para decisões. Então, isso aí não vai se aplicar. Alteração contratual. A decisão de um único sócio que contiver alteração do ato constitutivo poderá ser efetivada por instrumento público ou particular, independente da forma de que
se houver revestido o respectivo ato de constituição. As mudanças em dados pessoais dos sócios, como mudança de nome civil, endereço, estado civil, nos atos societários levados a registro, podem ser realizadas no preâmbulo, sendo desnecessário que conste em cláusulas específicas. Então, é uma alteração contratual simples, que tem que ser registrada na junta comercial, tá? De mudanças de dados pessoais do sócio, do único sócio. Tá? Falecimento do sócio único aqui, a gente está falando aqui da sociedade unipessoal, então só tem um sócio. Né? No caso desse sócio falecer, tá? E se esse sócio for pessoa natural, tá? Porque aqui a gente viu que a sociedade pode ser formada por uma sociedade pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica pode criar a sociedade unipessoal limitada, né? A gente sabe que pode. Não é só a pessoa física. A sociedade limitada pode surgir de uma sociedade, de uma pessoa jurídica, e não só de pessoa física. Então, no caso de falecimento do único sócio, pessoa natural, a sucessão se dará por alvará judicial ou na partilha por sentença judicial ou escritura de partilhas de bens. A gente está falando de sucessão aqui, se porventura acontecer a sucessão. Porque a regra é que no falecimento do sócio, o que é que acontece com a sociedade? Ela seja liquidada. Né? Liquida a sociedade, tá? Mas pode acontecer uma sucessão se porventura os herdeiros, por exemplo, né, tomarem esta decisão e um deles fazer a sucessão empresarial. Mas a regra é que a sociedade seja liquidada, tá? E a liquidação depois, né, vai se dar por alvará judicial ou na partilha essa sucessão. Deixa eu mexer aqui. Vamos lá, voltei. Entenderam essa história do falecimento? Né? A gente viu lá no Código Civil, né, nas regras da sociedade limitada, que o falecimento de um sócio leva à liquidação da sociedade. É isso? Caso, aí tem algumas exceções em relação a isso. Deixa eu abrir aqui o Código Civil que a gente vai relembrar isso. Lá no artigo 1029, 1026. Vamos lá. 1102, que eu estava falando sobre outra coisa aqui. Dissolução, resolução, aqui, 1028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota. Então, a regra é liquidação da sociedade. A gente está falando de sócio único, então a sociedade vai ser liquidada, ok? Salvo se o contrato dispuser diferentemente, então aí tem que se ver o que colocou-se no contrato da sociedade unipessoal em relação à liquidação, né? Vai se liquidar a cota, mas aqui a gente está falando de sócio único, liquidando a cota você dissolve a sociedade. Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, isso não cabe, porque não tem sócio remanescente. Se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Né? É o caso de se fazer no inventário. Então, a regra é a liquidação.
e a gente está falando de sociedade com um único sócio, liquida-se e dissolve-se a sociedade, né? Mas, em acordo com os herdeiros, pode-se fazer a substituição do sócio falecido e dar continuidade. Ainda não sei como é que vai funcionar muito isso, por conta do nome empresarial, né? Se for um nome empresarial tipo firma, né? Mas a gente sabe que o nome empresarial pode ser alterado, então isso aí é questão de, né, mais para frente, quando começar a acontecer. Vou voltar lá. O que eu estava falando? Do falecimento de sócio. Então, no falecimento de sócio, a regra é liquidação. Estou falando isso porque isso vai ser, com certeza, isso vai ser questão da prova da ordem, principalmente da prova, as próximas provas da ordem vão cobrar esse assunto da sociedade unipessoal limitada, da desconsideração da personalidade jurídica que a gente viu na última aula em relação às alterações, né, que foram feitas pela própria MP da liberdade econômica, né? Essas alterações que foram feitas pela MP na EIRELI, na criação da sociedade unipessoal limitada, na desconsideração da personalidade jurídica, com certeza isso é assunto, né, para os próximos concursos e para a prova da ordem, né? Pegar o pessoal se atualizando em relação a esses assuntos. Convocação da reunião ou assembleia de sócios. Aqui não vai ter assembleia de sócios nem convocação da reunião. Mas dessas decisões extrai-se, né, principalmente se for uma assembleia, né, naquelas sociedades com mais de 11 sócios, extrai-se uma ata, extrai-se um documento ali. Vamos supor que a decisão do único sócio seja a diminuição do capital social. A gente viu que tem regra para diminuição do capital social. Então, observação, somente precisa ser publicadas as decisões do sócio único na sociedade limitada unipessoal no caso de redução de capital, tá? Quando considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, parágrafo 1º do 1084. Então, quando a decisão do único sócio for de reduzir o capital social, porque o capital social se tornou excessível para o objeto daquela sociedade, ele pode tomar a decisão de reduzir o capital. Mas lembra que existem regras para isso? Que lá no 1084 diz que os credores precisam se pronunciar em relação à alteração do contrato, em relação à diminuição do capital social. Então tá lá, ó. A redução do capital social será feita restituindo-se parte das cotas, dispensando-se as prestações com diminuição em ambos os casos do valor nominal. Parágrafo 1º, no prazo de 90 dias, contado da data da publicação da ata da Assembleia que aprovar a redução. A gente não vai ter ata de Assembleia, mas a decisão do sócio vai ter que ser reduzida a termo num documento, para que esse documento seja publicado, tá? Para dar ciência aos terceiros, principalmente os terceiros interessados, que são os credores, tá? Depois de publicar, tem que se aguardar 90 dias, tá? Para saber se algum credor vai interpor algum recurso, né? Vai impugnar a redução do capital social, né? Porque se houver impugnação, só depois de resolvido a impugnação é que vai se efetivar a diminuição. Então, 90 dias para a publicação da decisão do único sócio que resolveu diminuir o capital social por excessivo, tá? Se for por perdas irreparáveis, não há que se falar nisso. Então,
Se porventura a decisão é porque o capital social tornou-se excessivo, né, há necessidade de se publicar esta decisão, vai ter que ser reduzida a termo, tem que se publicar para manifestação dos credores, né, para os credores terem aquele prazo de 90 dias para tratar de sua impugnação ou não, né? Não havendo impugnação, registra-se alteração contratual de redução do capital social, né? Havendo a impugnação, resolve-se o problema da impugnação, resolvido o problema da impugnação, né, conseguindo-se reduzir o capital social, de novo, registra-se a alteração contratual, né? Parágrafo 3º, satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente, que é a resolução da impugnação, né, o pagamento da dívida ou o depósito judicial do impugnante, né, satisfazendo essas condições, proceder-se-á à averbação no registro público de empresas mercantis do documento, né, que contém a decisão de reduzir o capital social, tá? Então, são nuances, né, que nós temos que ficar ligado em relação à sociedade unipessoal limitada, onde não tem decisão de sócio, a decisão é do único sócio, né? Então, tem que ficar ligado aí nessas coisas. E, por último, extinção no caso em que as fases de dissolução e liquidação sejam praticadas em um único instrumento. O ato de extinção da sociedade limitada unipessoal observará as disposições sobre o distrato do contrato social, e isso está lá no artigo 1033, que fala da dissolução da sociedade. 1033... Dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, se for uma sociedade de prazo determinado, tá? Se não acontecer a dissolução, ela passa a ser uma sociedade de prazo indeterminado. Decisão do sócio, o sócio resolve dissolver a sociedade. Isso aqui não cabe, o inciso 3, deliberação dos sócios por maioria absoluta, no caso de sociedade por prazo indeterminado, não cabe. Falta de pluralidade de sócios não cabe, porque é uma sociedade de único sócio. Extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Então, aqui a gente viu que tem que se adequar à sociedade unipessoal às determinações da sociedade com mais de uma pessoa, né? A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer sócio. Isso também não vai caber, né, por conta dela ser de um único sócio. Então, o que couber a um único sócio, a gente vai usar. O que for decisão de mais de um sócio não cabe na decisão, mas tem que ficar ligado nas publicações, né? Às vezes, decisões têm que ser publicadas, mesmo sendo de um único sócio, como a gente acabou de ver, a publicação da redução do capital social, né? Porque a redução do capital social interessa a terceiros, e esses terceiros têm que tomar ciência do que está acontecendo na sociedade em relação, né, a que a gente está prevendo a segurança, né, dos credores, tá? Então é isso, minha gente, né? De novo, hoje a aula foi mais curta que as outras. Existe, né, algumas críticas à Eireli em relação ao que a gente acabou de ver, do capital social ser muito alto, da própria integralização do capital ter que ser efetivada na constituição da sociedade, coisa que não acontece na sociedade limitada. Então, tem muita... a ideia da MP, né, foi de facilitar a vida de quem quer empreender. Quem quer empreender com pouco. Então, a pessoa que teria um empreendimento de, sei lá, 30 mil reais, né, não conseguiria ser sócio, né, ou não
quisesse ter um sócio, ela ia acabar não fazendo, né? Não empreendendo. Dá para fazer bastante conteúdo. A aula está rendendo, está rendendo. É porque tem assim, o assunto acaba não sendo tão grande, mas tem um monte de nuance, né? Um monte de detalhe que a gente acaba tendo que observar por conta, né, de a gente ajustar, né, as normas para uma coisa, para uma novidade. É uma coisa nova, né? Tem 1 ano de criação essa sociedade. Os escritórios de contabilidade estão deitando e rolando, né? Porque começou a aparecer muito serviço, né? E não adianta. Todo empreendedor pequeno, ele procura um contador. Ele nunca procura um advogado, ele procura um contador. Porque a dificuldade dele é justamente manter a parte contábil, não é a parte jurídica. O problema é quem acaba desenvolvendo o contrato social é o contador, né? Porque não tem, nesses casos não tem, eu não vi, não tem obrigatoriedade, se for um ME ou EPP, não tem obrigatoriedade da assinatura do advogado. Então todo mundo corre para os escritórios de contabilidade, até para poder fazer a parte contábil, né, de forma correta, que não fazem. Eu falando ontem com a turma, anteontem, com a turma, não, acho que foi ontem de manhã mesmo, com a turma da manhã, a gente estava falando justamente da confusão, e a gente falou isso, da confusão patrimonial que os sócios fazem em relação ao seu patrimônio, ao caixa da sociedade com a conta da sociedade, vamos colocar assim, a conta do PJ, com a conta particular, né? Ele tá na sua mão ali o cartão das duas, tanto do PJ quanto do particular, e vez por outra ele acaba trocando, ele acaba pagando conta pessoal com cartão do PJ, ele paga conta do PJ do cartão pessoal, porque o conta do PJ não tem dinheiro naquele momento, e acaba fazendo uma confusão danada, e os contadores rebolam, tá? Para fazer a parte contábil depois dar certo. Porque isso é um inferno na vida dos contadores, porque fazer demonstração financeira, principalmente de livro caixa, isso é um transtorno, né? O empresário que não consegue, né, manter as coisas, fazer a coisa da forma certa, né? Paga a conta particular com o cartão, é tudo dele, né? É tudo dele, mas contabilmente isso depois é um inferno na vida do contador, né? Quem é da área de contabilidade aí sabe do que eu estou falando. Acertar livro caixa de empresário pequeno, né, que não controla esse tipo de coisa. Pagar prestações individuais com caixa, com a conta PJ. Isso aí dá um problema danado depois na contabilidade e pode dar um problema para ele também depois, tá? Mas isso vai acontecer? Muito. E vai continuar acontecendo, e muito. Por quê? Quem trata disso é contador. E contador não adianta, não orienta não, tá? Dificilmente. Pede para tomar cuidado, mas quando o empresário procura o contador, ele já leva o problema. Olha só, toma aqui, ó, resolve. Né? Eu fiz isso e agora está feito. Toma aí, você é o contador, estou te pagando para te fazer. É mais ou menos assim que acontece, tá? Tá bom, minha gente? É uma área boa, tá? A área boa de atuar no direito empresarial, aí essa constituição de pequenas empresas aí, tem uma área muito boa, que está crescendo muito. Quem quiser, pode buscar aí na internet, que tem bastante conteúdo já, muita gente ensinando, demonstrando, e é uma área, ó, de dinheiro. Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai falar nisso no 9º período. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar lá.
Mas já quem quiser pesquisar e procurar, LGPD, isso aí, Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou de entrar em vigor, né? Ela passou por uma vacácio aí de 2 anos, praticamente, era inicial 18 meses, passou para 24 e quase que estende mais ainda, mas as empresas hoje, tá, estão com a dificuldade muito grande ainda de se ajustar, e o profissional de direito, ele é muito importante nesse momento, e é uma área que está crescendo, é uma área, né, o profissional de direito que conhece um pouco de informática, sai na frente. Muitos profissionais da área, né, de engenharia de software, engenharia de computação, esse pessoal já largou na frente há muito tempo. Tem muita gente que, quando ouviu falar da LGPD, da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, muito profissional começou a fazer o curso de Direito. Então tem um monte de engenheiro aí, eletrônico, engenheiro de sistema, que partiu para a área jurídica, porque os cargos, né, tem um cargo lá, especificamente, o DPO, né, esse cargo vai ser o cara dentro da empresa em relação à proteção de dados. Esse cara vai ser o cara que vai fazer o link entre o público-alvo, nós, né, que depositamos nossos dados dentro dessas empresas, e as empresas, que vão ter que proteger esses dados de uma forma muito mais segura, né? Evitar esse trânsito de informações que a gente sabe que existe aí de um aplicativo para o outro, de uma empresa para outra. Isso uma hora vai parar. Ainda não vai ser agora nesse momento não, mas uma hora isso vai ter que acontecer, né? Há pouco tempo eu recebi uma ligação de uma entidade religiosa de, sei lá, São Paulo, nem lembro de onde que era, me pedindo doação. Eu falei, tá, tudo bem. Como é que você conseguiu meu telefone? Aí enrola e acaba desligando. Mas que entidade religiosa que eu nunca me inscrevi, nunca fiz, tem o meu dado, tem o meu telefone pessoal, particular. Né? É porque os nossos dados estão aí, ó, flutuando, né? Partindo de um lugar para outro. E outra, graciosamente, a gente dá de graça, né? Não cobra nada por isso. Todo aplicativo que você instala no seu celular, ele, né, puxa esses dados, e você, sem conhecer, dá de graça, né? Mas quem se interessar, é uma área boa, tá? Empresa telefônica. Ih, não é só empresa telefônica não, filho. Você não tem noção, tá? Não tem noção do número de empresas que têm os seus dados, né? Só para a gente fechar aqui. Como as empresas, né, os dados que a gente fornece, não é dado pessoal simples, não. Seu nome, seu endereço, seu telefone, isso aí eles conseguem fácil, né? A partir do momento que acessou o seu telefone, eles conseguem. Eu digo dados, né? A gente vai falar sobre melhor isso, dados que você nem imagina, né? O seu celular como é que eu vou fazer? É a ponte, né, de armazenamento entre os seus dados e qualquer empresa dessa. Através do seu celular, eles sabem o que você come, o que você veste, o que você compra, o que você consome, aonde você está, aonde você vai visitar, né? Então, eles sabem o seu tipo de... Eles descobrem a sua religião pelo tipo de alimentação que você come, eles descobrem, né, os seus hábitos pelo tipo de lugares que você frequenta, porque isso fica tudo armazenado no seu celular. Isso está tudo no seu celular. Então, é uma coisa de louco. Vocês vão ficar doidos quando a gente for falar sobre isso. Tá? Vamos deixar isso para o nono período, porque isso é um assunto que rende muito. Não é nem rastreamento, cara. Isso está no seu celular. A Google, né, a história de localização, ela armazena todos os lugares onde você vai. Qualquer lugar que você frequenta. Eu descobri isso há pouco tempo, eu cancelei, né, eu entrei lá no aplicativo, isso fica salvo, não tem jeito. Eu tentei cancelar o salvamento. Não cancela o salvamento. Você cancela o armazenamento desses dados periodicamente. Então, o que eu fiz é que
no celular. Esses dados só vão ficar armazenados durante 3 meses. Né? Menos que isso também não fica. Mas ele guarda, salva. Então, de 3 em 3 meses, ele faz a limpeza. Então, esses dados ficam no seu celular e de alguma forma, esses, né, aplicativos, eles conseguem extrair esses dados facilmente. Isso aí é de menos. A gente acha que não, mas o celular é um inferno na nossa vida em relação aos dados pessoais. O problema da LGPD é quem tiver esses dados, né, tem que protegê-los de alguma forma, tá? Para que isso não vaze para outro lugar. O problema é que os nossos dados já estão vazados há muito tempo, então eu não sei como é que isso vai funcionar. Mas isso é papo para o 9º período. Lá no 9º período a gente vai conversar melhor sobre isso aí. Mas quem quiser pesquisar, pesquisa, né? Tem workshop, tem um monte de coisa aí no YouTube já falando sobre isso, explicando como é que funciona, como é que você entra nesse mercado. Quem tiver curiosidade, pode buscar isso aí, tá bom? Valeu, minha gente. Boa noite aí, bom final de semana.